sumi. Tá, eu tenho que pegar aqui, compartilhar a tela. Então tá, pessoal, então sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do curso, tá? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os óleos simples. Então, para quem não me conhece, eu sou Tânia Nogueira, eu trabalho já com óleos essenciais já tem 3 anos, hoje na minha equipe, eu sou líder Gold, tá? E nós resolvemos fazer esse curso para ajudar vocês a terem mais habilidades para poder estar lidando com os óleos essenciais e ver que isso se torna uma coisa fácil no dia a dia de vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa tela aqui, peraí. Eu separei uns negócios aqui, depois eu fico meio perdida. Cadê? Eu abri um monte de coisa. Não é esse. Espera um pouquinho, Ju. Achei. Tá aparecendo a minha tela? Mas não é esse aqui ainda. Peraí. Você não vê nada? Eu vejo outra coisa, não a sua tela. Ai, não estou compartilhando. Peraí. Agora vai dar certo. Será que é esse aqui? É esse aqui mesmo, achei. Tá. Tá todo mundo vendo a minha tela, então? Deixa eu pôr na apresentação do slide. Se eu consigo aqui pôr, mudar. Tá todo mundo vendo aqui minha tela? Sim. Sim. Então tá bom, pessoal. Então deixa eu só diminuir aqui para poder conversar com vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns óleos, tá? Essenciais para vocês usarem no dia a dia. E vocês vão conhecer algumas das substâncias deles, né? Vocês vão ver que muitos óleos repetem algumas coisas, mas cada um deles vão atuar no nosso corpo de uma forma diferente, certo? Então vamos lá. Classificações dos óleos essenciais. Entender as classificações das plantas ajuda você a conhecer os óleos essenciais. Então isso é muito importante, que vocês possam conhecer as classificações das plantas, porque todas as plantas, elas, né, nós obtemos os óleos essenciais delas. Isso proporciona um conhecimento mais amplo. Nossa, tá entrando umas coisas, tá entrando uns negócios na minha tela aqui. Ó, então isso proporciona um conhecimento mais amplo, melhorando a sua capacidade de identificar os óleos que melhor servem em circunstâncias específicas. Então, eu quero que vocês tenham sempre em mente que, enquanto os óleos dentro de uma classificação eles possuem características comuns, cada óleo individual ele tem propriedades muito mais específicas e até únicas. Então, vocês vão ver que muitos óleos que eu vou falar aqui, eles têm algumas características iguais de um ao outro, mas vai depender da maneira como que vocês usam e cada pessoa tem uma forma diferente, o óleo vai agir de forma diferente naquilo que o seu organismo está precisando, certo? Ai, não está indo. Então aqui, ó, eu trouxe esse desenho dessa árvore para mostrar de vocês que o óleo essencial ele é extraído de várias partes da planta. Ele é extraído Tânia, não passou a tela, não mudou a tela. Não? Não. Só na primeira. Farmacinha natural, é a única coisa que a gente está vendo. Por que não está passando? Não sei, vai um por um. E agora, mudou? Não. Assim muda? Assim muda. Tá vendo a árvore? Sim. Ai, que coisa incrível, hein? Ai, não fui eu que risquei a tela, não. Não sei o que é isso, hein? Então tá. Essa árvore aqui, por exemplo, tá? Eu estou trazendo isso aqui para vocês verem o quê? Que os óleos essenciais, eles são extraídos de várias partes de uma planta. Ele é extraído da raiz, de sementes, do caule, né? Do tronco da árvore, das folhas, das flores, de resinas, né? Tem algumas árvores
que nós vamos extrair as resinas dela e dos frutos. Então, vamos lá. Então, ó, um tronco, resina, tá? Algumas folhas, né? Flores, folhas, raízes, os cítricos, né? E sementes. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho dos cítricos. Os cítricos, as árvores cítricas, elas são cultivadas, fruta suculenta com casca polposa. Em climas quentes, esses óleos eles são prensados a frio ou destilados a vapor, tá? Da casca. Então, o cítrico nós conhecemos como a laranja, o limão, o bergamota. Então, existem vários cítricos. Então, o que esses óleos proporcionam para nós? Ó, as principais propriedades dos cítricos, eles são estimulante, revigorante, antisséptico, calmante, antimicrobiano, energizante e antioxidante. Quais são as energias positivas que esses óleos vão melhorar dentro de nós? Ele vai ajudar a trazer mais alegria, vai deixar vocês mais energizados, animados, restaurado, produtivo. E as energias negativas que ele vai trabalhar. Quando você estiver desanimada, né, angustiada, esgotada, então esses óleos cítricos eles vão trabalhar essas reações negativas para trazer uma energia positiva para vocês. Depois nós temos os florais, tá? O floral são as flores e os óleos são destilados das pétalas ou parte aérea das plantas. Então, todos os florais são destilados das pétalas das plantas. O que ele vai trazer para vocês? Quais são as principais propriedades dos óleos? Eles são anti-inflamatório, relaxante, antihistamínico, analgésico, regenerativo e antiviral. Então, ele vai melhorar a sua energia negativa, né? No caso, quando você estiver com medo, preocupado, magoado, frustrado. Quando você usa um floral, ele vai aumentar a sua energia, ele vai aumentar as suas emoções, vai te trazer mais capacidade de expressar, vai te deixar mais tranquilizado, reparado, com um propósito, tá? Se sentindo amado e exuberante. Então, os óleos florais, eles têm essa capacidade de melhorar as nossas emoções. Depois, que pena que não está passando de outro jeito, seria mais fácil, não sei o que aconteceu. Depois nós temos as especiarias, né? Que são plantas aromáticas saborosas, e os óleos são destilados da casca, de raiz e semente. Então, nós temos, assim, algumas especiarias que vocês já conhecem, como cravo, a canela, as pimentas, tá? E eles também têm esse poder de melhorar o nosso corpo. O que eles trazem? Eles são estimulantes digestivos, eles são afrodisíacos, eles são anti-infeccioso, antiparasitário. E eles trabalham as energias positivas na parte da unicidade, de ajudar a pessoa a ser mais caridosa, receptiva, participante e empoderado. E as energias negativas que eles vão trabalhar é te tirar do reprimido, te deixar de ser uma pessoa egocêntrica, dominativa, apreensivo, apático, desinteressado. Então, quando a gente faz uso desses óleos, né, desses óleos, ele vai trabalhar essas questões em você para melhorar as suas emoções e deixar você mais positivo. Depois nós temos as ervas, né? Todo mundo conhece manjericão, alecrim, manjerona, sálvia, né? Então, são plantas com flores e sementes que não possuem tecido lenhoso no caule. Então, eles são molinhos. A gente sabe, quando a gente pega, né, um alecrim, né, aquele arbustinho, né? Então, são molinhos, né? E os óleos essenciais, eles são destilados da parte verde da planta, né? De baixo crescimento. Então, normalmente, essas plantas elas não crescem muito, né? São pequenos arbustos. E quais são as principais propriedades dessas ervas? Eles são imunoestimulante, desintoxicante, antiviral, antiparasitário. Eles vão trabalhar nossas energias positivas, nossas emoções, eles vão melhorar. Vai te trazer mais aceitação, vai ajudar você a ser uma pessoa que vai ser uma pessoa mais fácil, ter uma mente aberta, confiante, iluminado, aliviado. E ele vai tratar as emoções negativas, né? Quando a pessoa está muito teimosa, inflexível, confusa, obstinado. Então, são os óleos que ajudam a você sair desse estado para um estado mais positivo. Deixa eu melhorar aqui. Depois nós temos as raízes, que são fibras vegetais que fixam ao solo e recebem água e nutrição para a planta.
Então, os óleos essenciais, eles são destilados das raízes. As raízes são importantes porque, através delas, é onde a planta vai receber a sua nutrição. Então, lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho da classificação para vocês conhecerem um pouco os óleos, como que eles usam. E eu falei também que algumas dessas partes, ele iria repetir, né? Que são as principais propriedades. Então, no caso das raízes, as propriedades que ele vai trabalhar. Ele é um calmante, ele vai trazer aterramento, ele é neurotônico, sedativo, restaurador, neuroprotetor. Vai trabalhar a sua emoção positiva, vai te deixar mais enraizado, centrado, consciente, meditativo. E as emoções negativas, ele vai te tirar de uma pessoa que não está assim, que não é centrada, que está descontente, desatento, agitado. Então, ele vai deixar você nessa parte aqui, uma pessoa com energia mais positiva. Depois nós temos as madeiras, tá? Elas são lenhosas e normalmente crescem alto no solo e são caracterizadas por um único tronco. E os óleos são destilados de galhos, ramos, agulhas, bagas e cascas de madeira. Então, as principais propriedades é anticatarral, generativo, tá? Aterramento. Energias positivas, trabalhar, receber, devotado, recolhido, progredir, único, corajoso. Então, os óleos amadeirados te trazem essas energias. E energias negativas que eles vão trabalhar. Uma pessoa bloqueada vai deixar a pessoa ser melhor. Uma pessoa que está insegura, ele vai deixar essa pessoa trazer mais segurança para essa pessoa, vai deixar ela mais conectada, né? E são óleos que trabalham também em tristezas. Depois nós temos as resinas, que são substâncias pegajosas natural que vêm de certas árvores e são insolúveis em água. E os óleos são destilados a partir dessa resina. Então, essas resinas, no caso, elas são quando a árvore é machucada, né? Dá uma raspada no tronco da árvore, ela começa a soltar esse tipo dessa resina, e ao contato com o oxigênio, ela fica cristalizada. E o óleo essencial aqui, no caso, ele é destilado dessas pequenas pedras de cristais. No caso, nós temos aí o olíbano, a mirra, agora nós temos o breu branco. Então, são óleos que nós vamos trabalhar nessa parte. E o que eles fazem? Olha, eles são todos esses óleos, né, extraídos das resinas, eles são anti-inflamatórios, eles são analgésico, restaurativo, antidepressivo, né, imunoestimulante. Eles vão trabalhar as nossas energias positivas, como ele vai nos deixar mais conectado, aterrado, nutrido, iluminado, ligado e despertado. Energias negativas a ser tratadas, né? Desconectado, estressado, desnutrido, desprotegido. Então, vocês estão entendendo essas comparações que eu estou fazendo com cada uma das plantas, né? O que cada uma traz. Tá tudo certo? Posso prosseguir? Tem alguma dúvida? Bem, então vamos lá. As folhas. As folhas, eles são prolongamento do caule das plantas que produz nutrientes, né, vegetais pela fotossíntese. E os óleos são destilados a vapor dessas folhas. Então, algumas características dos óleos de folha são antissépticos, revigorante, anti-inflamatório, analgésico, bacteriano e antimicrobiano, né? Algumas folhas, algumas árvores, no caso de folhas aqui, nós conhecemos, né, a melaleuca, tem aqui outros, né, que são bactericidas. Perdão. As energias positivas a serem que esse óleo vai trazer para vocês. Ele vai melhorar, vai te ajudar a se aceitar mais, a ter uma mente mais aberta, né? Ser desapegado, ser uma pessoa mais confiante e uma pessoa iluminada. Aí as negativas são, né, pessoas teimosas, irritadas, inflexíveis, quando vocês fazem uso, né, desses óleos, das folhas, então vai trabalhar todo esse lado negativo da pessoa, trazer para esse lado positivo. Então, agora aqui na sequência, eu quero mostrar essa árvore para vocês em comparação com a pessoa, o ser humano, tá? Então, eu quero muito mostrar para vocês assim, ó, a árvore e quero mostrar essa árvore assim, fazendo uma comparação com nós. Quando a primeira parte dessa abordagem é fazer uma comparação entre a árvore e o corpo do ser humano, tá? Que existe de um lado, tem essa árvorezinha e essa mulherzinha aqui. Eu pus mulherzinha, mas a gente sabe que é homem e mulher, tá? A árvore com suas raízes,
fruto, flores e caules. Se você analisar de onde são extraídos os óleos essenciais, a resposta será de flores, das cascas, das bagas, da semente, de tudo, né? Então, esse desenho aqui, nós temos um solzinho aqui, tá? E o sol é quente e a terra é frio. Então, agora eu quero que você olhe para esse desenho dessa pessoa aqui. Quando nós éramos criança, quando nós íamos na escola, nós aprendemos a divisão do corpo humano assim, como cabeça, tronco e membros. Mas dentro desse contexto aqui, nós vamos dividir em 3 partes, como cabeça, tronco e pé. Certo? Cabeça, tronco e pé. Eu quero fazer uma comparação do nosso corpo com as plantas, tá? No caso de uma árvore. E aqui eu coloquei 3 figuras geométricas, né? Um círculo, um triângulo e um retângulo, tá? E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Deixa eu voltar aqui no meu desenho. Eu quero fazer essa comparação da árvore, do ser humano e com essas figuras geométricas como uma família, tá? Então, aqui, ó, eu quero fazer com essas relações assim, quem que vocês acham que dentro dessa figura geométrica se representa a mãe, o pai e o filho? Bem, alguém quer responder alguma coisa? Senão eu vou tocando para frente. Todo mundo quietinho? Então vamos lá. Vocês acham que a mãe tem mais cara de quadrado, de círculo ou de triângulo? Bem, Eu acho tá de todo mundo círculo. quieto, então vamos lá. Isso aí, certinho. Por que que você acha que é um círculo? Ai, Tânia, você vai rir, mas em biologia a gente usa o círculo para representar a mulher nos cladogramas que a gente faz de genética. Não, tá certo. Por quê? Por que que é o círculo? Porque a mulher tem seios, ela é mais barrigudinha, né? Então, ela é representada a mãe. O círculo aqui no nosso desenho, o círculo é representado a mãe. O retângulo é representado o pai, tá? Por quê? Porque é aquela pessoa que vai dar base, vai dar sustentação para uma família, vai enraizar, vai deixar uma família mais centrada. Aqui no caso, gente, eu estou falando de uma família que constitui pai, mãe e filho, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que é só a família, é só a mãe, mas no caso vamos falar de uma família completa. E os filhos, nós vamos usar o exemplo do triângulo, tá? Então vamos lá para o meu segundo desenho, aqui. Então nós temos a mãe, tá? Como centro, né? A cabeça, representando a cabeça, que é mais emoção, mais coração. E os olhos que representam isso aqui, que são os olhos sedativos e calmantes, tá? Então está representando aqui nesse círculo também. Porque a mãe, ela tem mais aquela função de aconchego, de trazer, né, de carinho. Então, de acalmar um filho. Então, essa é a representação, né? As flores, elas trazem essa parte dos olhos mais sedativos e mais calmantes. Na parte do pai aqui, no caso da árvore aqui, do retângulo, tá? Quais são o que ele traz, né? A base para trabalhar isso daí. O pai, no caso, ele traz mais segurança, ele vai ajudar a você a ser mais centrado, né? E é isso que ele faz. São os olhos que a gente indica que são os olhos de aterramento, de deixar você mais centrada. E o triângulo representando os filhos, né? Que são as folhas aqui. No caso, né, o triângulo representando os filhos nos despertam, eles nos dão movimento, eles estão sempre em movimento. Então, é a parte herbal da planta, porque são responsáveis pela circulação, pela oxigenação e pela movimentação, certo? Porque as folhas se mexem de cima para baixo, de baixo para cima, e uma criança é considerada dessa forma, uma criança ela é inquieta. Então, nós temos a mãe mais coração, né? No caso, as folhas, as árvores, as flores vão trazer essa parte de calmante. Triângulo, as folhas aqui, no caso da oxigenação, ela se mexe o tempo todo. Eu quis trazer esse desenho só para fazer uma comparação para vocês, né? Do centramento dos olhos que nos deixam mais centrados, dos olhos que nos deixam mais oxigenados e dos olhos que nos deixam mais calmos, certo? Então, os óleos essenciais, gente, eles proporcionam um método simples que pode ser usado em conjunto com outras técnicas. Então, agora nós vamos começar a falar um pouquinho de cada um dos óleos simples.
E um dos motivos que, ao longo da história, ela se tornaram a aromaterapia um método popular de administração do humor e da sua simplicidade. Então, vocês vão ver agora como é simples começar a usar os óleos essenciais de maneira fácil no seu dia a dia. Então, olha, não é preciso ser um aromaterapeuta ou um cientista para usufruir dos benefícios emocionais dos óleos essenciais. Então, basta abrir os olhinhos e começar a usar. Uma maneira mais fácil de usar, uma aplicação mais fácil é a inalação, tá? Depois que vocês aprenderem o método apropriado de aplicação e entender quais os óleos que possuem suas propriedades de calmante, estimulante, revigorante, relaxante, tá? Então vai ser muito mais fácil vocês usarem esses óleos no seu dia a dia. No começo da explicação, eu pus ali as propriedades de cada óleo e as emoções que ele trabalha. Então, a hora que vocês estiverem assim, bem ciente do conhecimento de cada um desses, vocês vão ver como é mais fácil vocês trabalharem no dia a dia de vocês. E os óleos essenciais, eles não são só fáceis de serem usados ou aplicados, eles também podem ser usados em conjunto com outros métodos de administração do humor, como por exemplo, se você vai fazer uma massagem, você vai utilizar um óleo essencial, ao mesmo tempo você já está fazendo uma inalação dele, então ele vai ajudar também a melhorar o seu humor. Ou se você vai fazer uma meditação e escolher um óleo para te ajudar a deixar mais centrado, conectado, né? Então essas são algumas formas que vocês vão começar a usar os seus óleos. E em outras atividades, né, como em banho, ou colocar para te ajudar a dormir, quando você faz um spray e aplica nos travesseiros, ou usa num difusor. Então, isso vai se tornando, né, mais fácil adaptar a aromaterapia e os óleos essenciais no seu dia a dia. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre os óleos simples. Essa é a parte que nós vamos aprender hoje. E o primeiro óleo que nós vamos comentar aqui é um cítrico, o de tangerina, tá? Ele é um antioxidante, ele ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico e tem proteção celular. As principais propriedades, lembrando aqui para vocês, quando eu falei do cítrico, ele vai trabalhar, ele é energizante, sedativo, estimulante, tá? Desintoxicante, mucolítico, sedativo estomacal. Quais o suporte que ele vai dar para a gente? Ele vai ajudar na parte de parasita, obesidade, diarreia, insônia, estria, flatulência, tá? Má circulação, irritabilidade. Então, você pode pensar, mas como que eu vou usar isso? Você pode usar de forma aromática, tópica ou ingestão, tá? No caso, assim, da forma tópica, se você for fazer uma massagem, uma drenagem, quer melhorar, no caso, a sua celulite, ou você está com má circulação, você vai usar de forma tópica, certo? Se você quer melhorar a sua tristeza, insônia, você vai usar como? Também de forma aromática, tá? Porque todas essas partes de emoção, a forma de inalação é a que melhor, ela tem um efeito mais rápido na inalação. E no caso de um problema de diarreia, né? Ou constipação, você pode fazer a ingestão desses óleos e mesmo uma massagem dele, né? Em volta do abdômen, eles ajudam a melhorar o seu dia a dia. E nada mais gostoso como você também pingar algumas gotas na sua água, fazer uma água saborizada e usufruir, né, dos benefícios desses óleos. O nosso segundo óleo aqui é o limão siciliano, que é um excelente óleo para fazer um detox no nosso organismo. Ele é edificante, revigorante e refrescante. Peraí. Bem, as principais propriedades. Ele é diurético, ele é um antisséptico, desintoxicante, mucolítico e adstringente e é desengordurante. Então, é um óleo que nós devemos usar todos os dias para fazer um detox, uma limpeza no nosso organismo. Porque o nosso corpo, ele não para, as nossas células não param. Gente do céu, deixa eu desligar um pouquinho esse ar aqui que ficou muito frio. E as nossas células trabalham o dia inteiro, não tem parada. E elas produzem o quê? Radicais livres. Então, como vocês viram aqui, ele é um excelente antioxidante. Então, eles vão trabalhar essa questão. E por ser um detox, né, ele vai ajudar a deixar o seu corpo
tá mais limpo, tá? Vai ajudar a trabalhar essa parte. Ele é ótimo para o sistema digestivo, para quem tem problema de gota, parasitas intestinais, colesterol alto, né? Ele trabalha todas essas questões. O lemon é um óleo que a gente usa muito aqui em casa, né? Meu marido, ele faz o uso dele por conta do colesterol e do triglicérides, porque ele não faz mais uso de remédio, e esse óleo tem sido um verdadeiro ajudante aqui no caso dele de melhorar essa parte dele do colesterol. Um outro óleo cítrico muito legal também, que é o considerado óleo da abundância, da afirmação e da felicidade, é o Wild Orange. As principais propriedades desse óleo é energizante, anticarcinoma, carminativo, antidepressivo e imunoestimulante. E que é o suporte que esse óleo dá? Ele vai trabalhar na insônia, no estresse, resfriado, intestino lento, na menopausa, na depressão, falta de energia, irritabilidade, baixa imunidade. E as formas de uso desse óleo, gente, também é a inalação, uso tópico e a ingestão. Esse óleo, junto com o lavanda no difusor, ele traz uma calma muito grande, ajuda você a relaxar e ele te ajuda até a dormir no caso se você tem um problema de insônia. Porque o Wild Orange ele ajuda você a desconectar, desligar a sua mente. Porque muitas vezes a gente vai deitar, mas a mente da gente não desliga. Então você não consegue dormir, ter um sono restaurador. Tanto é que no difusor no Petal, quando a gente compra um difusor sozinho, vem o lavanda e o Wild Orange. E é justamente para isso, porque esses dois olhinhos, você usando ele no seu difusor, fazendo essa combinação, ele vai trabalhar essa parte também das insônias, dos estresses, falta de energia. Depois nós temos o nosso próximo óleo aqui, é a lavanda, tá? A lavanda é extraída das flores, tá? Então ela vai ser um óleo calmante, regenerador e curativo. Ela também trabalha questões de pele, queimadura, picada, assadura, tá? E também, além de tratar na parte de calmante, ela vai te ajudar a ficar mais calma, vai tirar a sua ansiedade, vai te ajudar a ter um sono reparador. E ela é um excelente para a pele, ela ajuda a estimular colágeno. Então, ela é muito usada no rosto. Se você começar a usar a lavanda no seu corpo, na sua pele, você vai notar que além de dar uma ótima hidratada, você vai notar a sua pele a ficar mais firme, tá? Para queimadura, ela é excelente, gente. Queimou, machucou, queimou, usa lavanda. Pega o puro mesmo e passa no local. Picou um bichinho, passa lavanda. Excelente para criança, gente, ó, assadura de bebê, sabe? Faça uma misturinha com óleo de coco, põe umas gotinhas de lavanda e passa no bebê. Além de deixar o bebê mais tranquilo, vocês vão ver que a pele, ela tem um poder regenerador. Ela melhora toda aquela pele, né, que está assada, que está queimada. É fabuloso. Sem contar que ela é um excelente... ela é antibacteriana, é hipotensiva, ela ajuda a baixar a pressão. No caso, quando a pessoa está muito ansiosa, que nota que a pressão subiu, uma forma muito legal de você estar usando a lavanda é passando no peito, inalando, mas inalar e sentir mesmo o óleo entrar em você, sentir que você está acalmando as batidas, né, do coração quando começa a ficar muito disparado. Esse óleo ele ajuda a trazer você deixar você mais tranquila. Depois nós temos o peppermint, que é um óleo revigorante, é um óleo que ajuda a trazer resfriamento, ele é um óleo que ajuda a melhorar a dor de cabeça, tá? Asma, ele é descongestionante, ele é um analgésico muito bom para dores, se você está com dor, usa ele, dor de cabeça, para náuseas, para varizes, sinusite. Então é um óleo para pessoas que têm problema de sinusite e rinite. Quando você inala esse óleo, ele vai ajudar a abrir suas vias aéreas e você vai respirar melhor, tá? No caso assim, de menopausa, ele ajuda nessa parte de resfriamento, daquelas ondas de calor. Ele é um ótimo óleo para isso. Infecção de garganta, de gripe. E ele é um óleo que te ajuda a deixar focado também, centrado. É um óleo que você pode estar usando quando você está estudando, que dá aquele sono. Você põe ele num difusor, ele vai te deixar mais acordado, mais alerta, tá? E ele é um óleo estimulante. Ele é um óleo
Maravilhoso. Depois nós temos a melaleuca. A melaleuca é considerado o nosso metiolate, né? Ele é um limpador por natureza. Então, ele também limpa a nossa bagagem energética, tá? E ela é da onde? Ela é extraída das folhas, né? As principais propriedades, ele é um antisséptico muito bom, antibacteriano, antifúngico, antiparasitário, analgésico e descongestionante. Então, quando vocês conhecem essas propriedades aqui para aquilo que você está precisando no momento, você já sabe. Ah, eu estou precisando de um óleo analgésico, tá? Então você pode estar usando uma melaleuca, uma lavanda, que você sabe também que é um analgésico. Suporte no caso de pele, ele ajuda a melhorar cravo, espinha, então ele seca, né, aquela espinha, aquele cravo. Bronquite, ele ajuda também a secar aquele muco, tá? Ele é ótimo, ele é conhecido como um excelente antisséptico, antifúngio, né? Problema de micose de unha, dermatite, infecção de ouvido, conjuntivite, dor de garganta, por ser um excelente analgésico. Quando você está com dor de garganta, sente que a garganta está arranhando, é só passar o melaleuca na garganta que vocês vão ver como que melhora rapidinho. Infecção vaginal, verruga, feridas infectadas, né? Dor de ouvido, gripe, corte. Então é um óleo excelente. Por isso que ele é considerado o nosso metiolate, porque quando você tem um melaleuca, em casa você faz toda a sua limpeza, o machucado limpa, né? Ele é um limpador natural, e você vai ver também que ele tira a dor, sem contar que ele não vai deixar infeccionar o seu machucado. Outro óleo simples que nós vamos falar um pouquinho é sobre o frankincense, que é o óleo que revela a verdade. É o nosso óleo também da nossa conexão com o divino. O frankincense, para quem já sabe, a maioria de vocês aqui são consultores, né? Tem muitas pessoas novas no grupo aqui. Ele foi um óleo que foi dado para o menino Jesus, tá? E ele é um óleo super completo, ele trabalha várias funções do nosso corpo, porque ele é imunoestimulante, ele é anticancerígeno, anti-inflamatório, antidepressivo e restaurador. Então, ele, na nossa aula de ontem, né, a Carol explicou perfeitamente que os óleos essenciais ele têm o poder de entrar dentro da nossa célula, trabalhar, né, dentro da nossa célula. E esse óleo ele tem essa propriedade, tá? Então ele vai trabalhar em casos de quê? Ele vai trabalhar no caso de doenças de Alzheimer, vai dar um suporte para melhorar, né, aquele problema que a pessoa está tendo, aneurisma, artrite, inflamação, fadiga mental, tumor, cirrose hepática, verrugas, tosse, tá? Pólipos nasal, hepatite, depressão. Então, ele trabalha todas essas funções aqui. E a forma de uso dele é tópico, aromático e ingestão. Gente, esse óleo aqui é considerado o rei dos óleos, porque ele resolve todos os nossos problemas, né? Então, é fazendo o uso dele diariamente, deixando o nosso corpo em harmonia, tá? Ele vai trabalhar sistemicamente todo o nosso corpo. E depois temos o frankincense, e depois nós temos o outro óleo super fantástico, que é o nosso óleo do Brasil, que é a copaíba. Ele também ajuda a melhorar o humor, depressão, estresse e ansiedade. Ele é um excelente anti-inflamatório, tá? São as principais propriedades dele. Também é um analgésico, antifúngico, antioxidante, anticarcinoma, carminativo. E ele vai ajudar o seu corpo a melhorar como? Em caso de dores musculares, artrite reumatoide, inflamação, melasma. Ele é excelente na pele para melhorar aquelas manchas, quando você faz ele associado com alguns óleos como melaleuca, copaíba e olíbano, tá? Ele trabalha essas funções de melhorar a sua pele, tá? E nós vamos ter uma aula onde vamos ensinar algumas dessas misturas, que vão ser até algumas receitinhas para vocês, como vocês usarem esses óleos nessa parte de pele, certo? Então, gente, esse óleo aqui é o melhor anti-inflamatório que tem. Ele vai manter o seu corpo desinflamado, certo? Bem, esse aqui é o nosso último óleo simples. Depois nós vamos partir para a sinergia, que já vai ser a nossa aula de amanhã. E uma coisa que eu gostaria de ler aqui para vocês, que eu separei, que é muito, muito legal, que foi Marcel Lavrari, que ele disse o seguinte, que mesmo que os óleos essenciais possam aliviar os sintomas, né? Primeiramente, ele visa curar as causas das doenças, né? No caso, ele está falando aqui de aromaterapia na parte da inalação. Então, ele fala assim, ó, a principal ação terapêutica dos óleos essenciais consiste em fortalecer os órgãos e suas funções.
e agir sobre o mecanismo de defesa do corpo. Eles não trabalham pelo corpo, eles ajudam o corpo a fazer o seu próprio trabalho. E desse modo não enfraquecem o organismo. As suas ações são realçadas por todas as terapias naturais que usam restaurar a vitalidade individual. Então, gente, os óleos essenciais ele vai ajudar o nosso próprio corpo a se restabelecer. Então, nós temos que dar condições para o nosso corpo trabalhar, nós temos que pôr matéria-prima de qualidade, né? Então, os óleos essenciais estão aí para isso, mas aí nós temos que ver, se a gente quer ter saúde, é todo um conjunto, é uma alimentação equilibrada, é dormir corretamente, né? Ter um sono de qualidade, fazer uma atividade física e comer alimento certo, porque essa máquina, o nosso corpo, né, é uma máquina perfeita, mas ele precisa de um bom combustível para que todas as suas funções trabalhem em harmonia. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Amanhã nós vamos ter a parte dos óleos das sinergias, tá? Alguns óleos que são compostos junto com outros óleos, fazendo assim a nossa sinergia. Então, se alguém tiver alguma pergunta para se fazer, minha parte hoje é isso aqui. E amanhã nós vamos ter a aula com a Juliana, que ela vai falar um pouquinho sobre sinergias. Alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo certo. Obrigada, foi ótimo. Tá ótimo. Perfeito, então, pessoal. Então, amanhã, nesse mesmo horário, não percam a aula da Juliana. E depois da manhã nós vamos ter a aula dos olhos, que vai trabalhar nossas emoções com a nossa querida Denise Fracaro também. Então tem coisas muito legais para vocês aí, vem muita coisa bacana. Então, um beijo para todas. Obrigada, Tânia. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite, beijo. Boa noite. Até amanhã. Carol. Oi, Você tem a gravação de ontem? tenho. Já pus lá. Acabei de pôr. Colocou? Colocou, Ju? Acabei de então pôr. tá. Beleza. Valeu. Obrigada.